Amiga, nem Oi, precisa, nem precisa ligar para Pedrinho, viu? Se irmão que não vai assistir aula, não vamos estressar, não. foi mesmo. A aula dele começa agora. Se irmão Ô, ali deu escândalo, tá dando piti, eu não vou me estressar, não. Não quero não assistir aula, não, então não assisto. deixa ele, bichinho, rapaz, meu Deus. Quase que agora arranca meus cabelos, tudo só me estresse, Poxa, tá eu também doido. não quero assistir aula, não. Vou Pode desligar, fica à vontade. Mas eu não vou levar falta, não, né? Já que a Erika falou que A ele gente pode, vê acho que a gente também pode, né? Aí eu não levo falta, não, né? Ele é um bebê. Você é um bebê? eu tô imaginando ele falar, mamãe, eu não quero assistir aula. É, ele fala assim, tá Lembrou bom, menino, vou me estressar não, porque eu já tô atrasada. Fica aí, da então, dando teu Ferrara. piti. Eu vou ficando me estressando com esse menino. Oxi. Ai, minha cabeça chega a doer. Oxi, sai daí. Olha, sei não, essas malas sem alça. Ó, vamos lá, aqui, ó, a última fase da guerra, retornando à fase de movimento ou desfecho, aqui, ó. Em 1917, a Rússia sai da guerra. E em 1917, os Estados Unidos entram, ó, aí promove o desequilíbrio de força, porque ele vai trazer mais homens, mais armas, mais capacidade industrial e absolutamente, com isso, vai promover o desequilíbrio da força, né? Embora a Primeira Guerra sendo terrestre, ela teve episódios aéreos também, porque o avião, né, que tinha sido inventado uma década antes do início da Primeira Guerra Mundial, passa a ser utilizado como um instrumento de guerra. Antes disso, a Alemanha já usava alguns dirigíveis. Eu não sei se vocês já ouviram falar dos famosos Zeppelins. Era como se fosse uns balões. Não deixava de ser. Deixa eu pegar uma foto aqui do Zeppelin para vocês darem uma olhadinha. Nossa, esse menino doido a gente. Aqui, ó. Pronto. Vou mostrar aqui para vocês um Zeppelin. Aqui, tá vendo? Esses dirigíveis, os famosos Zeppelins. A Alemanha já usava esse dirigível para bombardear o Reino Unido, tá? E aí o Reino Unido, né, os britânicos, acabaram desenvolvendo armas antiaéreas para derrubar esses Zeppelins. E aí, durante o conflito, os dois lados, tanto os países centrais como a Entente, passam a utilizar o avião como arma de guerra que vai ser duramente utilizado na Segunda Guerra Mundial. Esses caças, esses aviões, eles acabavam colocando dentro dele metralhadora e, ao mesmo tempo, também existia como um artefato para defesa desses ataques aéreos, eles também utilizavam esse mesmo armamento, que eram as metralhadoras. Deixa eu ver quem está falando aqui. Vou falar sim. Das mulheres na guerra, vou sim. Então, preste atenção que, inicialmente, começa com esses dirigíveis, e a Alemanha que utiliza isso, o Reino Unido, que é o atacado, cria defesas antiaéreas, tanto usam a metralhadora para defesa. Lá no final da guerra, só em 1917, mais ou menos, é quando eles começam a utilizar aproximadamente o avião como armas, e também começa a lançar bombas a partir de aviões, e isso que vai ser duramente também utilizado na Segunda Guerra Mundial, ou seja, por isso que a Segunda Guerra Mundial ela foi um desdobramento da Primeira. A Primeira ela foi essencialmente terrestre, estou apresentando para vocês alguns episódios quando a guerra se passou na esfera aérea, porém esse destaque a gente vai encontrar mais na Segunda Guerra Mundial, tá? Deixa eu ver se eu posso partir para falar para vocês. Deixa eu tirar essa imagem aqui para voltar para aqui. Então, aqui, ó. Um dos mais conhecidos aviões britânicos duraram na Primeira Guerra Mundial. Lembrando que quem começa utilizando são os alemães com os dirigíveis, né, os Zeppelins. Depois, o Reino Unido, né, os britânicos passam a utilizar também, tanto para ataque quanto para defesa dos seus territórios. Agora vamos para falar o que vocês estavam falando na aula passada, né? Na aula anterior, né? O papel do Brasil na Primeira Guerra Mundial, acho que foi Nicolas que falou alguma coisa sobre isso, que Caio falou, Vinícius também falou um pouquinho. Então, o Brasil ele vai entrar na guerra em abril de 1917, quando a Alemanha acabar fundando navios brasileiros. Esse é o fator principal do Brasil ter entrado
na guerra. 6 meses depois, o Brasil passa a declarar a guerra à Alemanha e teve um papel muito importante o Brasil de abastecimento. Ele vai mandar enfermeiras, ele vai mandar médicos, ele vai mandar aviadores, justamente para auxiliar os países da Entente nesse processo da guerra. Quando a guerra foi declarada, lá em 1914, com aquele episódio lá do Francisco Ferdinando, o Brasil adotou uma postura neutra, e eu vou explicar para vocês por que o Brasil ficou nessa postura neutra, por que ele não, teoricamente, participou da guerra. Então, ele vai adotar aquela mesma postura de neutralidade norte-americana. Vou falar. Ele vai pegar os navios, Gabriel, ele vai pegar os navios que eles vão prender aqui no Porto do Brasil. Calma. Então, vamos lá. Recapitulando, o Brasil inicialmente fica neutro, igualmente os Estados Unidos, né? Na questão da neutralidade, o Brasil não toma partido da guerra. E aí eu vou explicar para vocês o porquê que o Brasil ficou nessa questão de neutralidade. Primeiro, o Brasil tinha um grande intercâmbio comercial com a Alemanha. Então, o Brasil tinha esse contato econômico e também político com a Alemanha. Tanto que o Brasil enviava, anterior à guerra, o Brasil enviava soldados, oficiais brasileiros para aprender e para trabalhar com o exército alemão. Então, que era, na época, um bem mais organizado e bem mais preparado. Então, ao mesmo tempo que o Brasil enviava esses oficiais, empresas alemãs. Então, o Brasil tinha esse contato, tanto comercial como político. O Brasil enviava oficiais para lá. Com esse envio, né, ele recebia armas de empresas alemãs, ele aprendia as técnicas do governo alemão, que era mais organizado e mais bem preparado. E outro ponto, o Brasil também tinha uma grande quantidade, uma grande quantidade de pessoas que são alemães ou são descendentes, né, são filhos de imigrantes alemães que estão ali toda aquela região sul do país. Então, o Brasil tem esses dois aspectos. Primeiro, ele tem uma relação econômica e política com a Alemanha, né? E o segundo ponto, o Brasil tinha uma grande concentração, ainda tem na parte sul do Brasil, uma parte considerável de imigrantes. Então, o Brasil preferiu optar por ser neutro. E aí, quando é que ele entra? Eu já antecipei um pouquinho para vocês aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó, que ele fica neutro, mas porque ele tem um intercâmbio político e comercial com a Alemanha, e o Brasil tinha uma quantidade considerável de imigrantes, por isso que o Brasil se declara neutro. E quando é que ele vai entrar na guerra? A mudança, a postura brasileira, ela se altera em abril de 1917, naquele mesmo ano em que os Estados Unidos entram, naquele mesmo ano que a Rússia sai, justamente porque um submarino alemão, como eu estava falando já, que os submarinos alemães, eles atacavam tanto a Grã-Bretanha como atacou os Estados Unidos, e ataca também o Brasil, e afunda um navio brasileiro chamado de Paraná. Diante disso, o governo brasileiro rompe com a Alemanha, que ele se absteve e ficou neutro no período da guerra, ele rompe as relações diplomáticas com a Alemanha e, por sua vez, acaba entrando na guerra em maio de 1917. Mais 2 navios brasileiros são atacados no litoral da Europa, que é o Tijuca e o Lapa. Então, a gente já contabiliza aqui 3 navios brasileiros que foram atacados por tropas, por submarinos Alemanha, e o Brasil acaba entrando na guerra. E aí, Gabriel fez uma pergunta para mim aqui no chat. Ele perguntou, Dani, o Brasil recebeu alguma coisa? Se liga aqui. Quando o governo brasileiro declara a guerra à Alemanha e sai da questão de neutralidade, primeiro porque ele teve o primeiro navio Paraná atacado, depois ele teve o Tijuca, depois ele tem o Lapa, que são todos, fazem parte, né, da Marinha Brasileira, foram atacados pelas tropas alemãs, o Brasil sai da neutralidade, né, isso passa para o lado da Entente, mas aí o que é que rola? Aqui existem embarcações alemãs aqui no Brasil, e essas 45 embarcações, o governo brasileiro prende elas. Se liga aí, que é elas que vão dar as consequências no final da guerra. Então, como resposta por ter entrado na guerra, o Brasil pega, né, confisca esses 45 navios que estavam ancorados aqui nos portos do Brasil, em portos nacionais. Existiam 45 navios e eles foram tomados pelo governo português como uma retaliação para aqueles ataques da Alemanha à Marinha brasileira. Outra coisa interessante para falar. Deixa eu ver. Minha internet aqui caiu. Eu perdi alguma coisa muito importante. Perdeu do Brasil na guerra. Eu falei que o Brasil se manteve neutro.
E depois, por que ele se manteve neutro? Porque ele tinha intercâmbio político e social com a Alemanha, e também porque no Brasil existia uma grande concentração de imigrantes da Alemanha na região sul do Brasil, e por isso que o Brasil se manteve neutro. Mas, em 11 de abril de 1917, a Alemanha ataca um navio brasileiro chamado de Paraná. Depois ela ataca mais dois navios chamados Tijuca e o Lapa, e diante disso o Brasil sai da neutralidade e declara guerra para a Alemanha. O que é que ela faz? O primeiro passo do Brasil é confiscar 45 navios da Marinha Alemã que estavam sob os portos nacionais, sob portos brasileiros, então eles confiscam esses navios e assume essa posição beligerante, ou seja, ele assume a posição de guerra. Então, o Brasil passa a se posicionar contra o governo da Alemanha. Na época, o presidente do Brasil sanciona, em novembro de 1917, o presidente era Venceslau, ele sanciona uma lei de guerra, e aí ele decide que as licenças de bancos, de empresas que pertenciam a alemães que estavam dentro do Brasil estavam confiscadas. Então, inicialmente, essa primeira função do Brasil foi uma posição de retaliação. Prende os navios, faz a lei da guerra e diz, todas as licenças de funcionamento de bancos alemães no Brasil ou de empresas, companhias que pertencem à Alemanha vão ser confiscadas. Esse foi o primeiro papel do Brasil em relação ao posicionamento do Brasil na Primeira Guerra Mundial. O Brasil foi o único país da América do Sul a entrar na guerra em condição de combate. Tanto a Bolívia, Equador, Uruguai, Peru, todos esses fizeram relações diplomáticas, tá? Com a Alemanha. E neutro, teve o Chile, o México, a Venezuela, o Paraguai e a Argentina. Esses países ficaram neutros. Os demais, Bolívia, Equador, Uruguai, Peru, esses se posicionaram a favor da Alemanha, mas não tiveram função beligerante, tá? Apoiaram, mas não entraram efetivamente na guerra. O único país da América do Sul que entrou na guerra em condição de combate foi o Brasil. O Brasil enviou, em 1918, uma divisão naval, com embarcações que foram de diversos estados do Brasil. Pernambuco não enviou, mas Rio Grande do Sul, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, acho que teve mais um, entrou também nesse enviando essas embarcações. O Brasil também auxiliou em combates aéreos, tá? Lembra que o Brasil já tinha enviou pilotos de avião, o Brasil auxiliou nesse combate aéreo, e como eu já falei, enviou enfermeiras, auxiliou em geral na ajuda médica em relação à Primeira Guerra Mundial. A pergunta de Gabriel perguntou, Dani, e o Brasil ganhou alguma coisa? Ganhou. Quando termina a guerra, aí decide fazer aquele tratado de Versalhes, que eu vou falar, né? O armistício, para aquela conferência de paz, que foi realizado um ano depois da guerra, em 1919, o Brasil vai com seus representantes e exige, né, o ressarcimento das embarcações que ele perdeu na guerra. Lembra? Ele perdeu 3 embarcações. Então, ele exige esse ressarcimento e, como indenização, por ele ter perdido esses 3 navios e ter participado na guerra como um ônus, porque ele participou, aquelas 45 embarcações que estavam confiscadas ficou como posse do governo brasileiro. Essa foi a recompensa do Brasil ter participado da guerra. Entrou na guerra, confiscou aqueles 45 navios, cassou a licença de bancos, de empresas, especialmente voltadas para seguro, que tinha alemães como proprietários, foi cassada essas licenças, e aí no Tratado de Versalhes, naquela conferência para estabelecer o armistício, a paz, etc., o Brasil vai pleitear, vai exigir indenização por as perdas que teve no período da Primeira Guerra Mundial, e aí ele consegue ficar com esses 45 navios que ele havia apreendido nos portos brasileiros. Essa foi a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial, levando-se em consideração que foi o único país beligerante da América do Sul. Então, aqui, a pergunta já foi de Bianca. Ela perguntou assim, deixa eu ver aqui. A pergunta de Gabriel já respondi. Dani, o Brasil ganhou alguma coisa no fim da guerra? Sim. Os 45 navios apreendidos e o Brasil participou da Liga das Nações. Hoje nós temos a ONU, mas no final da Primeira Guerra Mundial vai vir a Liga das Nações e o Brasil vai fazer papel efetivo justamente por ter entrado na guerra.
E a pergunta de Bianca foi, Dani, tu vai falar da participação das mulheres? É agora. A participação das mulheres. Diga, Nicolas. O que foi que os Estados Unidos ganhou? Os Estados Unidos virou a maior potência mundial. Lembra que ela ganhou os maiores mercados. Ela assume aquele papel de importância econômica que a Alemanha vinha rivalizando com a Inglaterra. Os Estados Unidos se transformou a grande potência que é hoje, diga-se de passagem, graças ao primeiro passo da Primeira Guerra Mundial. Lembra que ela ficou vendendo. E o Ei, Brasil Dani, só Dani. ganhou 45 navios. Oi? Disponibiliza esses slides aí, pô. Disponibilizo. Eu não disponibilizo. Todos eu disponibilizei até agora. Quando eu termino, eu disponibilizo tudinho. Beleza. E o Brasil só ganhou 45 navios. Mas a gente tem que lembrar que a nossa participação não foi tão efetiva quanto nos Estados Unidos, né? A gente não teve uma participação tão efetiva. A gente tem que lembrar que somos um país nenhum território, subdesenvolvido, somos um país subdesenvolvido, culpa muito do povo. A história explica isso. A história explica que lá desde 1500 fomos colônias de exploração. Mas a gente, no percurso histórico, nós compactuamos para que continuássemos sendo um país subdesenvolvido. Os Estados Unidos é miserável, minha gente. Eles eram colônia, tá certo? Uma colônia de povoamento, mas eles lutaram contra o colonizador, eles lutaram contra a Inglaterra com a Guerra de Independência. Também existe uma diferença, tá? Nós éramos só para mandar riqueza. Eles não. Como ele era povoamento, eles tiveram o desenvolvimento de suas economias, tanto a colônia do Norte como a colônia do Sul. Aqui a gente não podia, né? Era o pacto colonial, a gente não podia enriquecer. Mas, de fato, eles conseguiram desenvolver uma economia significativa, desenvolveram um senso de patriotismo muito grande que se perpetua até hoje, tem uma visão capitalista sobre-humana. Na Primeira Guerra Mundial, ele vai se fincar agora no mundo, vai botar bandeira lá como uma das principais potências mundiais. Depois da Segunda Guerra, ele vem ainda mais poderoso ainda. Depois da Guerra Fria, aí que os Estados Unidos dominam o mundo. Esse é o fato. Esse é o fato. As histórias deles são miseráveis. Não compactuam de absolutamente nenhuma doutrina norte-americana. Eles acham que são o coração do mundo. Até os alienígenas, até os vingadores são norte-americanos. Até os alienígenas de Independence Day, quando vai invadir o mundo, invade o quê? Invade os Estados Unidos. Os Estados Unidos é vítima de todo mundo. É vítima dos latinos, eles são vítimas dos russos, eles são vítimas do povo do Oriente Médio, eles são a vítima do mundo. Porém, diga-se de passagem, é uma nação extremamente capitalista, que hoje se encontra no cenário mundial como a principal potência, não é à toa. São extremamente visionários. Extremamente visionários. Isso aí os miseráveis são mesmo. Eu não suporto os Estados Unidos, mas enfim. Queria que o Brasil fosse assim. Eu queria em alguns aspectos. Eu queria, nesse aspecto agora mesmo do Black Lives... Como é? Vidas negras importam. Lives Matter. Enfim, eu não sei falar inglês. Fala não. Nesse ponto, velho, diga aí, velho, o país parou, são não sei quantos dias de protestos. Aqui o máximo que se faz é um dia de protesto, daqui a pouco a gente tá de novo aí, sendo subjugado. Nesse ponto, eles são muito fera, pô. Eles são muito fera. A gente vive numa sociedade que massacra o negro. Frequentemente, a população das favelas são exterminadas pela polícia, a verdade é essa. E a gente simplesmente tá aqui, pô. E eles têm a boquinha não, meu velho. Eles botam a cara pra bater e vão lutar mesmo por seus direitos. Isso eu acho bem interessante. Mas não significa que eles são estrelas do mundo de jeito nenhum. Porque a gente tem que parar de ver a história sempre vitimizando os Estados Unidos. Quando eu for falar com vocês sobre os conflitos do Oriente Médio, eu vou mostrar. Vou mostrar a visão do Iraque, vou mostrar a visão do Afeganistão. Porque a visão que a gente tem é a visão sempre norte-americana. Essa é a visão que a gente tem. Por que em pleno século XXI, 2020, por que os Estados Unidos ainda tem tropas lá no Oriente Médio? Por que a ONU não fez nada quando os Estados Unidos invadiu o Iraque? Cacete. Não somos norte-americana, não. Somos totalmente norte-americana. Norte-americana, que americana todos nós somos, né? A senhora parece estar revoltada com os Estados Unidos. Não, eu me lembro que eu tinha um professor de geografia chamado, não me lembro o nome dele, sei que o sobrenome era Chaves, eu chamava ele de Chaves. E esse professor, ele ensinou no ângulo do Cordeiro. Um dia desse eu encontrei com ele quando eu fui visitar um professor de história do ângulo que teve um infarto. Maurinho, Érica. Fui visitar Maurinho, aí lá no Esperança eu encontrei com ele. Eu disse, o senhor foi meu professor, viu? E eu me lembro de uma palavra dele, que ele dizia assim, hoje é um dia extremamente feliz para mim, que foi aquele dia do 11 de setembro, lembra? Quando as torres foram atacadas e tal. E na época eu não entendi, que absurdo, o professor está dizendo que
mas é porque eles provaram do veneno dele, né? O que eles fazem diariamente lá no Oriente Médio. Hoje, minha visão de mundo já mudou completamente, eu consigo entender aquela fala dele. A gente come muito a cultura norte-americana, a gente sempre vê, pode ver os filmes. Os filmes, os vilões são sempre, ou são os mexicanos, ou são os russos, ou são os alemães. Eles são o povo que é perseguido até por ET. Os ETs, quando vêm para a Terra, eles escolhem logo os Estados Unidos. Enfim. Bora lá. O papel das mulheres na Segunda Guerra Mundial. E aí foi a pergunta de Bianca. A sociedade mudou completamente com a guerra. Preste atenção nisso. A guerra, até então, era uma atividade essencialmente o quê? Masculina. É verdade? As mulheres foram principalmente, como o Brasil viu aqui, enfermeiras, né? O papel da sociedade da guerra era masculina. E as mulheres vão se sentir nesse cenário social. A partir do momento que existe o esforço da guerra e que aquele homem vai fazer parte desse combate, as mulheres passam a encabeçar e responder aquele vazio que ficou na sociedade, que antes era um trabalho exercido pelo homem. Os homens estão na batalha. E as mulheres passam a fazer parte desse cenário capitalista, desse cenário de labuta, laboral, de trabalho, que antes pertenciam aos homens. Então, a mulher se insere nesse papel e ela não vai querer mais voltar, graças a Deus. Ela não vai querer mais voltar e retroceder aquele papel de dona de casa. Então, a Primeira Guerra Mundial foi fundamental para o papel da mulher na sociedade. A partir do momento que as indústrias, as manufaturas, até mesmo a agricultura, eram atividades, enfim, as atividades econômicas eram atividades masculinas, o peso da sociedade estava na atividade laboral, no trabalho do homem. A partir do momento que o homem foi para a guerra, a mulher passa a exercer o papel da sociedade, principalmente porque elas vão ter que precisar sustentar uma sociedade, até mesmo na guerra mesmo. Tem relato de mulheres que foram motoristas de ambulâncias, mulheres que, além do papel comum que a gente sempre está acostumado a ver do filme, que são as de enfermeira, as mulheres passaram a ter uma função vital, tanto na guerra, quanto naquela sociedade escassa do sexo masculino, porque essa comunidade, esse povo jovem, que sustentava a economia, eles estavam na guerra. Então, as mulheres passaram a exercer esse papel social e depois que termina a guerra, elas não vão mais regredir. Então, a Primeira Guerra Mundial ela foi importante demais nesse aspecto de inserir a mulher na sociedade. Vocês entenderam isso ou não? Dani, Sim, deu para entender. rapidinho. Nenhuma mulher participou da guerra, nenhuma. Participaram sim, como eu já disse a vocês. Enfermeira. Não. Na linha de frente, não. Não. As atividades da mulher, até mesmo como motorista de ambulância, enfermeira, o papel da mulher era de auxílio ao combate. O combate ele era masculino. Por isso que aquela sociedade europeia que era sustentada pela figura do homem, desde os primórdios históricos, agora se alterou, porque a mulher, na escassez do homem, a mulher precisou ir para o mercado de trabalho. Mas para a linha de combate, não. Entendeu, Bianca? Entendi. Bora se embora. Aqui, ó. Participação das mulheres, a página 301, depois a gente dá uma lidinha. Ó. Um cartaz com recrutamento a pedido de mulheres que trabalhassem em fábricas de munição. Ó, a mulher inserida no contexto do capitalismo, né, do trabalho. Como parte da frente britânica durante a Primeira Guerra Mundial, por volta de 1916. À direita, um pôster britânico da Primeira Guerra Mundial, mostrando mulheres trabalhando em um torno mecânico em um complexo fabril. Olha, essas atividades que antes eram exclusivamente para o homem, agora as mulheres passaram a se inserir dentro desse contexto e ela não regrede, ela não volta mais atrás, ela vai se inserir. Trabalhadoras de uma fábrica de munição, lembra que a indústria, por que aqui está falando de indústria bélica, aqui também? Lembra que na Europa, a maioria das indústrias se transformaram em indústrias bélicas, indústrias de armamento. Estava se falando de conflito em escala mundial. E aqui a gente encontra nossas companheiras de luta numa fábrica de munição. Tá muito parecido com o que tá atualmente, né, Dani? Isso. Só que em vez de Primeiro passo. armas, a gente tá fazendo máscara. Tá falando do contexto da pandemia, né?
Aham, a maioria das empresas mudaram. Fazendo O- bomba nuclear. Não, Vamos não lá. sei. Aqui, ó, as mulheres já, ó, uma mensageira de moto, ó, fazendo um papel que antigamente era do homem, né? O serviço de mensageiro. Aqui, ó, enfermeiras, aqui não é ela na batalha, tá, Bianca? Aqui são elas trabalhando como enfermeiras, ó. Levando aqui uma trincheira. Ó, sempre como enfermeira, uma trabalhadora do Exército da Salvação, escreve uma carta para o soldado ferido, mensageira também. E aqui nós temos as enfermeiras. Olha como a mulher começou a se inserir naquele contexto da Primeira Guerra Mundial. Sim, isso é bem interessante aqui, ó. Tem até um filme que fala sobre isso, que a primeira aviadora concorreu até o Oscar e tal. Eu não me lembro o nome do filme agora, mas vocês olham. Ele concorreu ao Oscar, foi Elizabeth Schwank, o nome da atriz, que falava sobre isso, quando a primeira aviadora, mulher, se inserir nesse contexto. Ó. À esquerda, a piloto Marjorie passa ao lado da aeronave usando o vestido debaixo da jaqueta. E em 1917, fundou o comboio feminino e organizou hospitais na Europa durante a Primeira Guerra Mundial. Aqui as trabalhadoras descansando, atividades que antes eram do homem, né? Uma atividade bem exercício, precisa de força física. E também, ó, forno de carvão, atividades que antes eram atividades masculinas. Máscara, lembra que eu falei sobre o ataque do cloro? Foi muito importante porque para esses ataques que começou com a Alemanha, eles precisavam desenvolver técnicas para se proteger desses ataques. E aí eles desenvolveram o uso da máscara. Aqui a mulher trabalhando essa fabricação. Deixa eu ver quem está falando aqui. Tem um que eu vou passar, eu vou indicar. Caio, da Primeira Guerra Mundial é muito escasso, é muito pouco a filmografia, é muito. O período histórico que a gente vai encontrar, o período histórico mais retratado no cinema é a Segunda Guerra Mundial. E aí eu vou te dar 1 bilhão de filmes para tu assistir. Da Primeira Guerra é muito pouco. Então o que a gente tem é 1917, que lançou agora, e tem Cavalo de Guerra. Praticamente a gente não tem Primeira Guerra Mundial, porque o período histórico... E vai encontrar alguns filmes antigos, mas assim, que vocês tenham talvez interesse de assistir, é 1917 e Cavalo de Guerra. Procura Cavalo de Guerra, acho que ele tá na Netflix. Mas a Segunda Guerra Mundial você vai ter muito mais assim. Aqui, ó. Outra. Cadê? Tá. As operárias fazendo bombas. Aqui, ó, a outra limpando um cano de uma arma naval, né? Como se fosse um canhão, mulher dentro, limpando. E a mulher teve um papel extremamente de destaque. Mulheres desfilam com seus uniformes militares em Nova York em 1918, no final da guerra. Peguem o livro de vocês aí, abram na página 301. Já tô com ele aberto aqui. Muito bem. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Ui, o que eu fiz? Peraí. Cadê? Peraí. Tem que eu tô... Aqui. Tá aparecendo meu livro para vocês? Ou é o Zeppelin? Tá aparecendo o livro. Mas não é a página 301. Eu vou botar nela, calma. Participação das mulheres na guerra, 301. Durante a Primeira Guerra Mundial, nos países envolvidos no conflito, grande parte dos homens em idade produtiva foi enviada para os campos de batalha. Assim, muitas mulheres da classe média e alta começaram a trabalhar fora de casa, como já faziam as mulheres de classe baixa. Eu esqueci de dizer isso, né? Porque nas fábricas, pelo menos, desde a Revolução Industrial, as mulheres mais pobres já trabalhavam, claro que ganhando bem menos e não nas mesmas atividades que os homens. Tanto nas cidades como no meio rural, diversas funções que anteriormente eram desempenhadas principalmente por homens passaram a ser exercidas por mulheres. Nos meios urbanos, elas atuavam em vários setores, como de transporte, dirigindo caminhões e ônibus. E na indústria, especialmente a bélica, como eu mostrei as imagens para vocês, a maioria trabalhando na indústria bélica, porque a industrialização ela foi substituída pela indústria bélica. No espaço rural, as mulheres se tornaram responsáveis pela produção agrícola e pela criação de animais.
Em muitos casos, elas também foram para o campo de batalha, atuando como enfermeira, cozinheira, escrituária e motorista de ambulância. Olha aqui, não foram para a frente de batalha, tá? Assim, apesar das dificuldades e do sofrimento, o período de guerra proporcionava a diversas mulheres vivenciar novas experiências, ampliando a participação delas na sociedade, caminho esse que a gente não voltou atrás, não retrocedeu mais, graças a Deus, em que estavam inseridas e contribuindo para que se emancipassem, ou seja, que se tornassem independentes. Após o final da guerra, muitas delas voltaram a exercer suas funções habituais, deixando de atribuir atividades consideradas masculinas. Porém, elas também conseguiram sustentar e ampliar algumas de suas conquistas. Em vários países, por exemplo, o direito do voto foi estabelecido às mulheres logo após o fim do conflito, que não foi o caso do Brasil, né? O Brasil só veio com barro. O comportamento feminino também se transformou. As mulheres passaram a ter maior liberdade para usar roupas mais confortáveis, para sair sozinha e para dirigir automóveis, por exemplo. Entretanto, mesmo após essas conquistas, boa parte das mulheres permaneceu responsável pelas atividades domésticas, até porque a gente vai ver que os Estados Unidos vai popularizar a dona de casa com o American Way of Life. Você só vai ser feliz se você for uma boa dona de casa. Muitas vezes assumindo jornadas duplas de trabalho, pois trabalhavam dentro e fora de casa. Eu vou passar um vídeo para mostrar sobre o Brasil na Primeira Guerra Mundial. Espera aí. Gente, eu sou analfabeta. Gente, espera aí. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal História Contada e hoje nós iremos falar sobre a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Em 1914, ano inicial da Primeira Guerra Mundial, o Brasil declarou neutralidade, ou seja, não estava interessado em defender ou atacar nenhum dos lados da guerra e muito menos participar dela. Naquele período, a economia do Brasil girava em torno da exportação agrícola, principalmente de café, e alguns dos países que consumiam esses produtos eram europeus. Então o Brasil enchia seus navios com os produtos vendidos e navegava até a Europa para fazer a entrega. E é aí que está o problema. A Europa era o cenário principal da Primeira Guerra Mundial. Navegando em águas europeias, os navios brasileiros estavam, obviamente, vulneráveis a ataques, e não demorou muito para isso acontecer. Em 1916, um submarino alemão atacou o Rio Branco, um navio brasileiro. O governo e sociedade brasileira não ficaram nada satisfeitos com a atitude dos alemães, mas a ocasião em que o navio Rio Branco foi atacado era compreensível. Ele estava navegando em águas perigosas e estava a serviço dos ingleses, que eram naquele momento inimigo dos alemães. Então, até 1916 estava tudo bem. Porém, em 1917, o caso se repetiu e o navio brasileiro Paraná também foi atacado por um submarino alemão. O navio estava carregando café, navegava em águas consideradas neutras e sem oferecer risco nenhum aos alemães, principalmente pelo fato do navio não estar em missão militar. Quando a informação do ataque chegou ao Brasil, a população, dessa vez, ficou muito enfurecida, começou a se manifestar e exigir que o governo tomasse alguma providência. O ataque ao navio Paraná resultou à morte de 3 brasileiros e fez com que o governo brasileiro, em 11 de abril, alguns dias após o ataque, rompesse as relações diplomáticas com a Tríplice Aliança, na qual a Alemanha fazia parte. Pouco mais de um mês após o ataque ao navio Paraná, outras embarcações brasileiras também foram atacadas pelos alemães, sendo elas o navio Tijuca e pouco tempo depois o navio Lapa. Os meses seguintes após os ataques foram marcados por respostas do governo brasileiro. A partir do mês de junho de 1917, navios alemães que estavam em portos brasileiros foram confiscados e passaram a pertencer ao Brasil. Alguns deles chegaram até mesmo a participar da Divisão Naval em Operações de Guerra, uma esquadra naval brasileira que ficou responsável pela missão de guerra antissubmarina no Oceano Atlântico. Até outubro de 1917, 5 navios brasileiros já tinham sido atacados. O governo decidiu então, dessa vez, declarar guerra contra a Tríplice Aliança em 26 de outubro daquele mesmo ano.
Os problemas que afetaram o Brasil durante esse conflito não foram apenas os ataques aos navios brasileiros. Se teve algo que prejudicou muito por um lado, mas que compensou pelo outro, foi a redução da exportação agrícola para os países europeus. Porque, pessoal, durante a guerra, muitas nações passaram a investir pesado em armamentos. Isso dificultou as vendas do Brasil, que passaram a diminuir a exportação. Devido a esse problema, o Brasil foi obrigado a focar no seu processo de industrialização, para não viver somente da venda e exportação de produtos agrícolas. Dessa forma, nós podemos considerar que a Primeira Guerra Mundial foi uma das principais influências no processo de industrialização do Brasil. A participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial foi passageira e discreta, porém, isso não significa que não foi importante. Muito pelo contrário, a participação brasileira foi muito importante e decisiva em alguns cenários da guerra. O Brasil contribuiu de diversas formas nesse conflito. Fornecia suprimentos agrícolas como café, cacau e açúcar, e matéria-prima, como por exemplo a borracha. Alguns oficiais do exército lutaram ao lado dos franceses nas linhas de frente da guerra, e os aviadores apoiaram os franceses e ingleses nos conflitos aéreos. As forças navais da Marinha Brasileira ficaram responsáveis pela patrulha do Oceano Atlântico, como foi citado anteriormente, na Guerra Antissubmarina. Para a realização dessa missão, foi criada uma esquadra naval denominada por Divisão Naval em operações de guerra. Médicos, civis e militares também auxiliaram, participando das missões médicas de apoio. Entre todas essas contribuições que o Brasil fez, a que mais se destaca é a missão de guerra antissubmarina. A Primeira Guerra Mundial trouxe consequências boas e ruins para o Brasil, que passou a se industrializar e aderir a um novo modelo econômico, comercial e social. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, foi assinado o Tratado de Versalhes, e assim como muitas outras nações, o Brasil também exigiu nesse tratado que fosse reembolsado pelos danos que sofreu no conflito. Foi nesse tratado que o Brasil teve direito de tomar posse daqueles navios alemães apreendidos nos portos brasileiros, como forma de pagamento das indenizações. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça. E aí, pessoal. Deixa eu tirar isso aqui no meu vídeo que me deixa surda. Quem é que estão falando aqui? Deixa eu ver. O que aconteceria? É muito difícil falar de incógnita, né? O que aconteceria se o Brasil, em vez de declarar guerra, eu acho que ele ficaria na mesma posição que os demais países daqui da América do Sul, que compactuaram com o governo da Alemanha. Lembra que o Equador, a Bolívia, o Uruguai e o Peru, eles romperam com a Alemanha, eles romperam com a Alemanha, pelo contrário. O Chile, o México, a Venezuela que ficaram neutros. Eu acho que não teria nenhuma diferença não, Caio. Apesar que é uma incógnita, né? O que aconteceria se o Brasil, em vez de declarar guerra com a Alemanha? Só se a gente tivesse alguma participação afetiva em ataque. Mas caso não teria nenhuma influência. Eu acho. Então, um fator a se considerar. Vamos terminar esse capítulo aí, tá? Final da Primeira Guerra Mundial. Fim. Deu a hora já, se dando. Não deu não, tô surda. Deu sim. Não deu. Tá bom, deu não. Ó, vocês têm aula de quem agora, eles? Matemática 2. Ó aqui, Caio, vai ter aqui, ó, pra vocês, ó. Eu botei como opções de filme 1917, que você disse que já assistiu, e botei Cavalo de Guerra. Mas, como eu disse a vocês podem procurar na internet filmes que falam sobre a Primeira Guerra Mundial. Vocês vão encontrar geralmente filmes velhos, e a historiografia ela é mais contada na Segunda Guerra Mundial. Lembrem que vocês têm a página 296 e 297 para a próxima aula. Tchau, pessoas horrorosas. Tchau, Dani. Obrigado pela aula. Sexta. E que coisa linda, Jesus. Tchau, amiga. Tchau, amiga.